palavra de Deus para a edificação. Livro segundo Samuel, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Ontem, quando nós estávamos ali no aniversário das crianças ali, do Pedro, e conversávamos ali com o pastor da Assembleia de Deus, e ele disse: pastor, presbiterianos pregam 2 Samuel capítulo 9, eu disse: sim, nós pregamos também 2 Samuel capítulo de 9, presbiterianos também pregam este texto, talvez com não muita frequência, mas nós vamos pregar esse texto hoje. Bom, 2 Samuel capítulo de número 9, versículo de 1 a 13, assim diz a palavra do Senhor. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, chamando-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar e da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para como um cão morto como eu? Então Davi chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena este teu servo. E assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, era coxo de ambos os pés. Oremos mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, fala conosco através da instrumentalidade da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão do texto. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, a atinar, a praticar. Traz nessa noite esperança, alerta aos nossos corações, para que possamos compreender o Evangelho, ó Pai, de forma simples, mas de forma grandiosa, ó Deus, que o Evangelho é. Ajuda, ó Deus, estes pecadores. Nos faça enxergar, ó Deus, além da mera letra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma pergunta que uma boa parte da humanidade se pergunta e tenta responder ao longo das eras: como Deus pode receber um pecador? As religiões vão responder de formas diferentes. Algumas religiões vão dizer, na grande maioria: façam boas obras, seja bom, seja moral, e você vai ser salvo. Outros vão dizer: você precisa se purificar, não é? A ideia de reencarnação. Então você vai purificando até encontrar o clímax, o ápice. Outros vão dizer:
suba alguns degraus espirituais e talvez o Senhor te aceite, mas a Bíblia, ela responde de uma forma completamente diferente. A Bíblia nunca vai apresentar o homem indo ou subindo, indo de encontro até o Senhor. Ela vai apresentar Deus descendo até o homem. Foi assim no Éden. Nós vamos nos lembrar que após a queda, Adão e Eva, eles fugiam da presença do Senhor. Eles estavam com vergonha agora. Um casal que vivia em plena comunhão com Deus, agora após o pecado, eles se escondiam da presença do Senhor. E depois da queda não foi Adão que procurou a Deus. Muito pelo contrário, foi o próprio Deus quem procurou Adão. Quando nós lembramos no Egito, Israel não foi chamado porque era um povo santo, mas porque o texto vai dizer que o Senhor lembrou-se da aliança. E da mesma forma, quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus também ele não vai escolher os seus discípulos por serem melhores, mais intelectuais, absolutamente não. Ele passa adiante e vai dizer: segue-me. E a história da redenção é a história de um Deus que procura os pecadores, e não de pecadores que procuram um Deus. E talvez nenhum texto do Antigo Testamento vai nos trazer ou vai nos descortinar de uma forma tão bela, porque aqui nós vamos encontrar a história de um homem que era um homem esquecido. Nós vamos encontrar a história de um homem que a palavra vai ratificar 2, 3, 4 vezes que ele era aleijado dos 2 pés. Um homem que estava vivendo escondido em uma cidade longínqua, um homem que estava com medo, um homem que pertencia à família inimiga do rei e um homem que vivia sem qualquer tipo de esperança. E o seu nome era Mefibosete. Humanamente, este homem deveria morrer. Humanamente, amados, este homem de fato, olhando por uma perspectiva humana, esse homem deveria morrer. Mas ao invés da espada, esse homem vai encontrar a graça. E isso aconteceu não porque Mefibosete era um homem muito bom, nem pouco porque Davi ficou emocionado com a sua história. Tudo aconteceu por uma palavra. Palavra essa chamada aliança. E é exatamente assim que o Senhor trata os pecadores. Imaginem só, um rei acabando de conquistar um reinado inimigo. Ele entra com a sua tropa, mata todos os seus oponentes, conquista aquele palácio e agora está diante do trono. Todos esperam que ele elimine de fato todos os descendentes da família real. E essa era uma prática comum no Oriente Médio, no Oriente Antigo. O novo rei, exatamente o que ele deveria fazer era matar todos os herdeiros, todos os familiares do antigo rei. Aqui se tratava de uma questão de segurança política. Então esse rei reúne todos os seus oficiais e faz uma pergunta: existe alguém ainda da família real? Existe algum parente da família do antigo rei? E naquele momento os seus soldados prendem a respiração e agora pensam: vai acontecer uma execução. Mas o rei completa dizendo: para que use de bondade para com ele. Isso não vai fazer nenhum sentido para os soldados. E é exatamente isso que é a graça. A graça, ela vai sempre nos surpreender. A graça, ela nunca é merecida. Toda vez que alguém consegue algo meritório, não nos traz espanto. Nós não ficamos perplexos quando nós pensamos em algo que logicamente iria acontecer ou que a pessoa teria toda a capacidade de cumprir aquela coisa. Mas quando nós olhamos algo que seria humanamente impossível diante dos nossos olhos, alguém vencendo uma batalha que seria impossível, isso sim traz espanto ao nosso coração. E é exatamente isso que acontece com a graça. A graça não é comum, a graça ela é surpreendente diante dos nossos olhos. E antes de nós entrarmos no capítulo de número 9, nós precisamos voltar e olhar para alguns capítulos anteriores. Aqui Saul havia morrido, Jonatas, seu filho, também havia morrido. A casa de Saul estava em total decadência
e Davi agora estava reinando sobre todo Israel, tanto sobre reino norte como reino sul. E politicamente Davi precisava agora consolidar o seu reino. E qual seria o procedimento comum, o procedimento normal daquela época? O rei Davi procurar toda a família de rei Saul e matar a todos, eliminar qualquer sobrevivente da família de Saul. Mas aqui existe um detalhe: antes disso, muito antes de Davi se tornar um rei, ele fez uma aliança com Jonatã. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 20, entre o versículo 14 ao 17, que Jonatas fez uma aliança com Davi e disse: usarás para comigo da bondade do Senhor. Versículo 15 vai dizer: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Versículo 42 vai dizer: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e a minha descendência e a tua descendência. Esta agora aliança está de fato explicando o que está acontecendo agora no capítulo de número 9. Sem esta aliança, o capítulo 9 não existiria. E aqui nós começamos a enxergar o Evangelho. Antes que existisse Mefibosete, já existia uma aliança. Lembrem-se disso. Antes também que nós existíamos, já existia uma aliança do Senhor. Pedro vai dizer que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, em 1 Pedro 1,20. Efésios capítulo 1, versículo 14, Paulo vai afirmar que fomos escolhidos nele, antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, a nossa salvação, ou a sua salvação, não começou quando você creu, porque já era algo antes da fundação do mundo. Começou com o eterno propósito do Senhor, não no exato momento da nossa resposta, mas a nossa salvação começou com esta aliança, com a disposição do próprio Deus em salvar pecadores. E é por isso que quando nós olhamos para o capítulo de número 9, nós vamos perceber que antes de o nome de Mefibosete ser citado, uma palavra importante é citado antes do nome de Mefibosete, a palavra bondade. E esta palavra hebraica, ela aparece cerca de 240 vezes no Antigo Testamento. E ela não significa apenas bondade. Essa palavra também poderia ser traduzida como amor leal, misericórdia da aliança, fidelidade pactual. Aqui não está tratando de sentimento, aqui está tratando, amados irmãos, de um compromisso do Senhor para com a sua aliança, para com a sua palavra. E Davi aqui, ele não estava sendo gentil, Davi aqui não estava apenas sendo educado, ele estava sendo fiel à aliança, assim como Deus. Nosso Senhor, Ele nos salva, amados irmãos, porque Ele é fiel ao seu pacto, que foi estabelecido por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Agora observe de forma cuidadosa. Davi, ele disse: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatã? Essa pergunta muda toda a história. Nós vamos entrar agora em uma parte do texto que nós vamos entender de fato que a graça, ela sempre começa do coração do rei, nunca começa a partir do coração do pecador. É aqui que o texto vai começar a nos revelar de uma forma muito impressionante que a iniciativa generosa, graciosa, soberana de Deus lança este fundamento para que nós possamos compreender uma das doutrinas maravilhosas que nós temos, que é a respeito da eleição incondicional. Quando nós olhamos agora, nós vamos olhar para o texto do versículo de número 1 ao versículo de número 5, e nós vamos perceber essa doutrina tão importante, porque a graça sempre começa do coração do rei, nunca parte do pecador. Davi disse: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Observem aqui, que a primeira pergunta não é para Mefibosete, não é para Ziba,
não são para os servos. A primeira pergunta dirigida aqui foi do rei Davi. E toda essa narrativa começa porque o rei procurou por alguém. Aqui nós estamos vendo um rei em disposição para ir atrás do seu servo. Esse é o primeiro movimento da graça. A graça, ela sempre, podemos que dizer que a graça ela sempre desce. A graça é sempre o Senhor vindo até o pecador e jamais o pecador indo até Deus. A ordem do texto ela é muito importante, porque, amados, se de fato fosse uma história humana, como alguns dizem a respeito da palavra de Deus, jamais a história seria contada dessa forma. Talvez começasse assim: Mefibosete resolveu procurar a Davi, ou talvez iria dizer: Mefibosete arrependeu-se de pertencer à família de Saul, ou talvez Mefibosete desejou se aproximar do rei, mas nada disso acontece. O primeiro verbo aqui importante do texto do nosso capítulo pertence ao rei, saiu da boca do rei. É Davi quem toma a iniciativa, é o rei Davi quem procura, é o rei Davi quem pergunta, é o rei Davi quem procura, quem decide buscar. E isso nos leva imediatamente ao Evangelho, porque nosso Deus, ele sempre tomou a iniciativa. Pense em toda a história da narrativa bíblica, de toda a história da redenção. Depois da queda, o homem não procurou a Deus, Deus procurou o homem. Adão se escondeu, mas em Gênesis capítulo 3, versículo 9 vai dizer: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O Senhor foi atrás do homem, porque do contrário o homem estaria escondido do Senhor e não procuraria o Senhor. A primeira voz do Evangelho foi a própria voz do Senhor, procurando reconciliação com o pecador. Quando nós olhamos para o deserto, quem procurou Israel? Foi Israel que encontrou ou que procurou a Deus? Certamente que não. Deus apareceu a Moisés. Nos Evangelhos, quem chamou a Pedro? Quem chamou a Mateus? Quem chamou a João? O próprio Cristo. João 15,16 vai dizer: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. E essa frase poderia ser usada, encaixada perfeitamente com o nosso texto. Aqui nós encontramos a eleição incondicional, porque quando nós falamos sobre a eleição, muitas pessoas imaginam que Deus olhou para o futuro e enxergou que em certo momento da nossa vida nós íamos acreditar, e isso não é verdade. As Escrituras vão nos ensinar o contrário. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, versículo 16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai nos dizer: assim como nos escolheu nele, antes mesmo da fundação do mundo. Observem, antes que Mefibosete desejasse estar próximo ao rei, o rei já estava disposto a buscar aquele homem. E é exatamente este o argumento de João, quando ele vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Amados irmãos, a graça, entendam bem, a graça do Senhor não é uma reação. A graça do Senhor é sempre uma iniciativa. Nós não podemos confundir. A graça não é uma reação. A graça é uma iniciativa do próprio Deus indo ao encontro do pecador, porque do contrário nós jamais o procuraríamos. Jamais, em hipótese alguma. Imaginem uma cena, um orfanato. Centenas de crianças que estão vivendo naquele orfanato. Nenhuma dessas crianças vão escolher os seus pais, ou escolhe. Nenhuma criança escolhe os seus pais. São os pais que vão visitando o orfanato, pegam afeição por alguma criança, e é os pais quem escolhe a criança. A criança apenas vai receber aquilo que jamais poderia conquistar. E é exatamente esta imagem que o apóstolo Paulo fala a respeito da adoção em Cristo Jesus, em Efésios capítulo 1, versículo 5.
Da mesma forma, Mefibosete, amados irmãos, não bate às portas do palácio pedindo para entrar, para ser um filho do rei. Muito pelo contrário, é o próprio rei que vai de encontro àquele homem. E notem que a palavra bondade não é usada aqui de qualquer forma. Davi ele vai perguntar para que eu use de bondade. Essa é uma palavra muito importante naquilo que tange às questões do Antigo Testamento. Como eu disse, ela aparece 240 vezes no Antigo Testamento. E não significa gentileza, significa um amor real à aliança, um amor pactual. Porque, amados, é o amor que pertence ao Senhor que nos faz de fato essa maravilhosa promessa. Porque de fato, quando nós olhamos para a nossa pecaminosidade, para toda a história da redenção, nós vemos grandes homens do Senhor, e em todas estas histórias reais, o Senhor vai até esses homens. Se Elias não tomou a disposição para ir até Deus, por que será, ou talvez, que nós iríamos? Se Pedro não tomou essa atitude, nós iríamos. Se Adão não tomou essa atitude, nós iríamos. Se Moisés não tomou essa atitude, nós iríamos. Certamente nenhum, absolutamente nenhum de nós, amados. Ou seja, aqui Davi está agindo como um rei que reflete, mesmo ainda que de uma forma imperfeita, ele está aqui colocando o caráter do próprio Deus. Ele está sendo não apenas educado, mas ele está sendo fiel a esta aliança. E nós podemos nos perguntar, mas por que fiel a essa aliança? Por conta de quem? Aliança com quem? E o texto vai nos responder, por amor a Jonatas. E aqui está uma frase que ela merece ser repetida várias vezes durante a nossa mensagem. Por amor a Jonatas. Não diz por amor a Mefibosete. O texto não vai dizer, porque você, Mefibosete, merece, porque você é o melhorzinho da sua família. Não vai dizer absolutamente nada disso. Não vai dizer, porque a sua família era de ímpios e você é um homem piedoso. Tudo acontece por conta de outra pessoa. Irmãos, aqui nós enxergamos a pessoa de Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos aceitos por Deus, porque Deus, não porque encontrou nenhum tipo de beleza em nós. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 6, que ele nos agraciou no amado. Perceba aqui que Paulo não diz que Deus nos aceitou por nós mesmos, pelos nossos méritos, mas ele nos aceitou em seu Filho amado Jesus Cristo. E assim como Mefibosete foi recebido por causa de Jonatas, nós somos recebidos por meio de Jesus Cristo. Essa era uma das imagens mais belas da justificação ali no Antigo Testamento. E o verso de número 2, note que vai dizer, Davi chama a Ziba. Ziba era um servo da casa de Saul. Provavelmente ele conhecia todos ali os sobreviventes. E o rei então lhe faz uma pergunta, existe alguém? E Ziba responde, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Perceba que aqui existe algo impressionante. Ziba ele não fala primeiro o nome de Mefibosete, ele fala a respeito da condição de Mefibosete. E ele vai dizer, aleijado de ambos os pés. Como se ele estivesse dizendo, existe, sim, rei, alguém, mas este talvez não sirva, não tenha muita serventia para o Senhor. Ele tem um problema grave nos seus 2 pés. Irmãos, o mundo ele costuma a definir as pessoas pelas suas limitações. Mas note que a palavra de Deus não. O Evangelho não. O rei responde. O rei não vai dizer assim. O rei não responde, então deixa para lá. Já que ele tem problemas nos 2 pés, não serve para mim. Ele não vai dizer isso. Sabe o que o rei pergunta? Onde estás? Aqui nós temos uma pergunta maravilhosa. Porque, amados, Deus sabe exatamente aonde os seus eleitos estão. O Senhor sabe. Ele sabia onde encontrar Moisés, sabia onde encontrar o profeta Elias, sabia onde encontrar Jonas, sabia onde encontrar a mulher samaritana,
O Senhor sabia onde encontrar Zaqueu. Uma das pregações que, pelo menos na sua grande maioria, sempre vai dizer, né? Seja como Zaqueu, né? Suba lá naquela árvore, seja como Zaqueu, espere por Cristo. Mas quando nós lemos toda a narrativa lá em Lucas, se não me engano, acho que capítulo 19 ou 20, Jesus no final ele vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar aquele que havia se perdido. Mesmo Zaqueu subindo em uma árvore para tentar chamar a atenção de Jesus, o Senhor já tinha marcado o encontro com aquele homem. E o rei sabia exatamente aonde estava Mefibosete. Nunca, amados irmãos, nunca houve e nunca haverá, prestem bem atenção nisso, nunca houve e nunca haverá um eleito perdido para que esta graça maravilhosa não o encontre. O texto vai dizer que ele estava em Lodebar. Ziba responde, está em Lodebar. E aqui não se trata apenas de um detalhe geográfico. Aqui o Espírito Santo com certeza não desperdiçou os detalhes. Lodebar significa lugar sem pastagem, significa lugar sem alimento, terra seca. Era um lugar distante, um lugar pobre, um local esquecido, um local sem vida. O retrato de fato de um pecador. De onde nós vivíamos? Paulo diz em Efésios capítulo de número 2, que nós estávamos mortos, que nós estávamos separados, que nós estávamos sem esperança, que nós estávamos sem Deus no mundo. E Mefibosete ele vive exatamente assim. Um homem que está longe do rei, sem comunhão, sem futuro, sem expectativa alguma, sem enxergar uma luz no fim do túnel. Imaginem vocês um homem vivendo há mais de 20 anos dentro de um barraco abandonado. Esse homem já perdeu toda e qualquer tipo de esperança, mas algum dia alguém vem e bate à sua porta. E ele pensa, com certeza é um cobrador, talvez um policial, talvez alguém com um mandato judicial para me tirar desse local. Talvez alguém esteja me trazendo más notícias. Mas imaginem que quando ele abre a porta, ele ouve, o rei mandou te buscar. Então esse homem responde, tem certeza que é comigo? E o soldado diz sim. E ele diz, mas o rei sabe o meu nome? Ele te conhece. O rei sabe onde eu moro? Sabe, por isso eu estou aqui. E mesmo assim ele mandou me buscá-lo? É exatamente isso que acontece conosco, amados, no Evangelho. Cristo, ele conhece toda a nossa história, todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha, todos os nossos maus pensamentos, todos os nossos maus procedimentos, todas as nossas omissões, tudo aquilo de ruim que está dentro do nosso coração. Nós somos tão falhos, tão pecadores, que Davi vai dizer, sonda-me, Senhor, e vê se há algo mal em mim, porque certamente se você enumerar sentimentos, palavras, ações, omissões que se passaram no dia de hoje, você certamente ia se esquecer no final da noite de orar, de pedir perdão por isso. Por isso Davi vai dizer, sonda, Senhor, e vê se há algo mal em mim. A ideia do texto não é dizer, Senhor, talvez exista, ele sabe que existe, mas ele dizendo, Senhor, eu sou tão pecador que com certeza tem coisas que eu pensei, que falei, que agi, que omiti, que eu não vou me lembrar, Senhor, para pedir perdão. Por isso, olha em mim, vê se há algo mal em mim, Senhor, sonda o meu coração. Cristo conhece toda a sua história, Cristo conhece todo o seu pecado, toda a sua vergonha, e mesmo assim, Ele nos chama, não de qualquer forma, mas Ele nos chama pelo nome. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio nesta noite, que estejam vivendo como Mefibosete em Lodebar, carregando culpa, carregando vergonha, fracassos e fracassos, e acham que não são capazes, e não são de fato, mas que Deus se esqueceu. Mas amados, a palavra aqui em 2 Samuel 9 vai nos dizer que o rei continua procurando
pecadores. Não porque nós somos dignos, mas porque Ele é fiel à sua aliança. E é o que traz esperança hoje em nossos corações. Não são os nossos méritos, absolutamente não. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está na aliança. A nossa esperança está porque nós somos recebidos, não porque nós somos bons. Muito pelo contrário, somos maus, estávamos separados, longe da presença do Rei, em um lugar distante, vivendo em pecados, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor lembrou-se da sua aliança, entregou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e pagou pelos nossos pecados. E agora nós somos aceitos, estamos diante da presença do Rei, não pelos nossos méritos, mas pela aliança. Até aqui, nós vimos que a graça nasce do coração do Rei, mas ainda há uma pergunta a ser feita. Como reage um pecador quando é levado à presença de um Deus totalmente santo? A resposta de Mefibosete vai revelar o estado agora de um coração humano diante da majestade do nosso Deus. Olha agora que nós vamos olhar para o versículo de número 6 ao versículo de número 8. E nós vamos perceber que o pecador chega esperando juízo, mas sabe o que ele encontra? Graça. Olha para o seu texto. Vindo Mefibosete, prostrou-se com o rosto em terra. Imaginem aqui a cena. Imaginem a cena. Os soldados do rei chegando em Lodebar e disseram: o rei mandou chamá-lo. O texto não vai registrar que estes soldados chegaram até Mefibosete dando qualquer tipo de explicação. Ninguém aqui disse a Mefibosete: venha, mas fique tranquilo. Não, os soldados chegaram e disseram: o rei mandou chamá-lo, o rei quer vê-lo. E isto aqui já bastaria para encher o coração de Mefibosete de muita tristeza, para encher o coração daquele homem de muito medo. Porque, como eu disse no início, o contexto político ali no Antigo Testamento dizia que o rei deveria matar todos os familiares do rei que ele sucedeu. O rei normalmente iria eliminar todos os possíveis herdeiros do rei anterior, e Mefibosete era neto de Saul. Então, humanamente falando, ele era uma ameaça para o trono de Davi. E Davi e ele sabiam muito bem disso. E talvez durante todos os anos da vida de Mefibosete, ele tenha vivido escondido exatamente por este motivo. Talvez cada cavalo que passava próximo aonde ele vivia, cada soldado que aparecia, certamente trazia e despertava no coração daquele homem a mesma pergunta: será que o rei mandou vir me matar? Agora não são ali apenas soldados, são soldados enviados pelo rei. Tudo indica para Mefibosete que a sua história havia chegado ao fim. E é assim, amados irmãos, que o pecador se aproxima de Deus. Hebreus capítulo de número 10 vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Romano 3 vai nos afirmar que toda a boca se cala diante do juiz. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele exclamou: ai de mim, que sou pecador. Pedro, após aquela maravilhosa pesca, ele vai dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O homem natural, amados irmãos, talvez ele possa até brincar com a ideia de Deus, e nós vemos muito na internet tantos ateus brincando com a palavra de Deus. Mas quando o homem percebe de fato quem é Deus e quem realmente Ele é, o nosso orgulho, amados, de fato desaparece. O primeiro gesto de Mefibosete, notem, o texto vai dizer: prostrou-se com o rosto em terra. E este aqui é o gesto de quem sabe de fato que não tem direito algum. Direito algum. Ele não estava exigindo nenhum tipo de explicação. Mefibosete não estava reivindicando qualquer tipo de herança. Mefibosete não estava aqui lembrando que era neto do rei Saul. Mefibosete simplesmente se prostra diante do rei. E é exatamente isso quando acontece conosco,
quando nós somos salvos, quando nós entendemos de fato quem nós somos e o tamanho do Deus que nós servimos. O Evangelho, ele de fato, ele vai destruir qualquer tipo de pretensão, qualquer tipo de mérito. Note que o Evangelho transforma o coração. Mefibosete não chegou dizendo, eu vim de uma família real, eu sou de uma linhagem real, eu tenho direito à herança. Ele não disse absolutamente nada, ele apenas se prostrou em terra, porque ele entendia quem ele era e que ele estava diante de um rei. A graça, amados irmãos, começa quando Davi ali chama Mefibosete pelo seu nome. Note, Davi vai dizer Mefibosete, ele fala o nome, enquanto nós olhamos para um servo que vai dizer, existe um homem aleijado dos 2 pés, o rei agora vai chamá-lo pelo nome, Mefibosete. Isso é algo maravilhoso. O rei aqui conhece o seu nome. Pense nisso, amados irmãos. Há anos Mefibosete havia sido um homem esquecido, mas ele não foi esquecido pelo rei. O servo disse, existe um homem, não sabia o nome, falava apenas da condição, que aquele homem não servia, mas quando ele está diante do rei, o rei o conhece e o chama pelo nome. E isso deve trazer ao nosso coração muito consolo. João 10,14 vai dizer, eu conheço as minhas ovelhas. João 10,3, chamo pelo nome as suas próprias ovelhas. A salvação, amados irmãos, nunca é genérica. Cristo chama pessoas, Cristo conhece pessoas, Cristo ama pessoas. E notem qual é a resposta de Mefibosete. E ele responde, eis aqui o teu servo. Essa expressão aqui não é uma expressão de educação. Aqui de fato nós estamos falando de uma expressão de rendição. Ele não sabe o que iria de fato acontecer, mas ele imaginava que o mal de fato iria acontecer a ele. Mas ele reconhece aqui de forma absoluta algo, a autoridade do rei. Depois disso nós temos 2 palavrinhas aqui maravilhosas no texto. Davi ele vai dizer, não temas. Completando aqui a beleza do Evangelho, quantas vezes Deus começa assim, não temas. Com Abraão, o Senhor disse, não temas. Com Jacó, não temas. Com Josué, não temas. Com Maria, não temas. Com Pedro, não temas. A graça, ela sempre expulsa o medo do juízo. Lembre-se disso. A graça sempre expulsa o medo do juízo. O Evangelho, amados irmãos, começa exatamente aqui. Romanos 8 que nós lemos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A graça, ela vai expulsar todo o medo. A graça expulsa o medo do juízo. Nós não precisamos viver com medo do juízo, nós não precisamos viver com medo de ir ao inferno, e isso não é prepotência, isso não é arrogância, muito pelo contrário, é humildade, porque nós sabemos de fato quem nos comprou, quem nos buscou, quem nos salvou. E eu tenho a plena certeza da minha salvação, e você pode ter a plena certeza da sua salvação. Isso não é arrogância jamais, é porque nós sabemos quem nos comprou. Da aliança que o Senhor fez, nós não precisamos andar com medo, amados irmãos. O rei te conhece, ele te chama pelo nome. Agora vem uma coisa muito importante também no texto, porque Davi vai dizer, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Essa frase aqui, ela muda absolutamente tudo. Observe que Davi ele não vai dizer, porque você foi um bom homem, porque eu fiquei com pena da sua condição, porque você merece uma segunda oportunidade. Mas ele vai dizer, por amor a Jonatas. E aqui de fato nós encontramos a beleza do Evangelho. Nós também somos recebidos por causa de outro. Efésios 1,6 vai nos dizer, nos agraciou no amado. Romanos 5,1, justificados mediante a fé. Note que a fé aqui, ela é um instrumento, mas Cristo de fato é a razão.
Nossa aceitação diante de Deus nunca vai repousar em nós, repousa exclusivamente em Jesus Cristo. O grande escritor e teólogo John Murray, ele escreveu e disse: a fé não é o fundamento da justificação, ela é apenas a mão vazia que recebe a Cristo. Olha que coisa maravilhosa! A nossa fé é apenas a mão vazia que recebe a Cristo, não é mérito nosso. E essa frase resume o nosso texto. Mefibosete não é recebido por conta das suas obras, não, muito pelo contrário, porque aquele homem não poderia oferecer absolutamente nada ao rei, mas ele foi recebido por causa da aliança. E qual foi a resposta de Mefibosete? Verso de número 8: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto como eu? Uma expressão forte, uma expressão impressionante. E nós devemos lembrar que no Antigo Testamento chamar alguém de cão era uma forma extrema de humilhação. E Mefibosete, ele vai além, ele vai dizer um cão morto, ou seja, alguém sem utilidade alguma. Está dizendo: eu não tenho valor, Senhor meu rei, eu não presto para absolutamente nada, eu não tenho importância alguma, eu não posso acrescentar nada em seu reinado. Comparando isso, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, se não me engano, o capítulo de número 18, quando nós olhamos o fariseu, e ele vai dizer: eu jejuo, eu dizimo, eu faço, eu sou. Em contrapartida, o publicano apenas bate no peito e vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Mefibosete aqui fala como aquele publicano. Ele não vai apresentar o seu currículo, não vai apresentar as suas credenciais, não vai dizer que veio de uma família ou de uma linhagem real. Ele não vai tentar apresentar qualquer tipo de obra, não apresenta títulos. Ele apenas faz uma coisa: reconhece a sua miséria. E aqui que nós temos uma outra doutrina importante: a depravação total. Depravação total. E é importante nós explicarmos isso à igreja. Muito importante. Porque muitos pensam que a doutrina da depravação total se trata de que o homem agora ele pode praticar todo o mal no seu ápice maior. E a depravação total nunca fala a respeito disso. Também é isso. Mas a depravação total está nos ensinando de fato que em todos os âmbitos da nossa vida nós somos deficientes. Em tudo. Com o dinheiro, com o casamento, com a criação de filhos, na igreja, no seu trabalho, no seu intelecto, em tudo nós somos deficientes. Ninguém é 100% em nada. Em todas as esferas nós fomos, amados irmãos, depravados. Totalmente, em tudo. Essa doutrina ela vai nos ensinar que o pecado afetou de fato todas as áreas da nossa vida. Ou vou mais além, todas as áreas da nossa existência foi afetada pelo pecado. Somos incapazes de nos reconciliar com Deus. E Mefibosete é uma boa figura a respeito dessa incapacidade. Ele não poderia de fato conquistar o favor do rei. Ele não poderia mudar a sua linhagem. Ele não poderia apagar o passado. Assim como a palavra de Deus vai dizer: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não pode. É absolutamente impossível. Ele não podia curar os seus pés. Tudo que ele precisava era vir à presença do rei. Assim também é conosco. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 6, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Imaginem agora, um homem que estava condenado a uma prisão perpétua. Na manhã seguinte, na manhã da sua execução, ele é levado diante ao rei e espera ouvir uma única coisa: a sentença final. Mas o rei diz àquele homem: você não morrerá. Seu nome foi incluído em minha família. Você comerá a minha mesa. Nunca mais será tratado como inimigo. O condenado jamais iria perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Jamais. A única resposta possível é: nada. Essa é a lógica do Evangelho. O que você fez
para merecer estar na presença do rei? O que o rei viu em você? O que o Senhor Jesus Cristo enxergou em cada um de nós? Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Talvez alguém aí no seu local, no seu banco, ouvindo essa mensagem, possa pensar: pastor, o senhor não conhece, pastor, a minha história. Essa história é muito bonita, mas é porque o senhor não conhece a minha história. O senhor não conhece os meus pecados, e é verdade. De fato, eu não conheço todos, mas Cristo conhece. Ele sabe aonde você esteve. Ele sabe dos pecados que você cometeu, que ninguém sabe. Ele sabe das suas quedas. Ele sabe da sua vergonha. E ainda assim, o Evangelho ainda nos anuncia uma palavra, duas palavrinhas lindas: não temas. Não porque o Senhor fechou os olhos para o seu e para o meu pecado, não, mas porque Cristo carregou na cruz a condenação que cabia a nós. Até aqui, nós vimos um rei que procura um inimigo e o recebe por causa de uma aliança. Mas a graça, ela não termina com o perdão. Notem, lembre-se dessa frase: a graça não termina com o perdão, ela transforma completamente a posição daquele que foi alcançado pelo Evangelho. Na última parte, nós vimos que Mefibosete não apenas deixa de ser condenado, ele é levado à mesa do rei. E aí a narrativa da aliança, ela tem o seu ponto culminante, apontando para a comunhão eterna entre Cristo e a igreja, aqueles remidos. Note que do versículo de número 9 ao versículo de número 13, nós vamos compreender que a graça não apenas perdoa, mas ela restaura. E de que forma? Completamente. Não de uma forma parcial, mas a graça de Deus nos transforma completamente. Depois de dizer não temas, Davi, ele começa a fazer algo extraordinário. Observem que Mefibosete não pediu absolutamente nada. Ele não pediu perdão, ele não pediu terras, ele não pediu comida, ele não pediu proteção. Tudo lhe é dado antes mesmo que Mefibosete abrisse a sua boca. Perceba novamente que quem toma as iniciativas é o próprio rei, sempre o rei. Note do versículo 9 e versículo de número 10, o rei devolve a herança de Mefibosete: restitui-te todas as terras de Saul. Imagine aqui o impacto, amados. Imaginem o impacto desta frase. Mefibosete saiu de Lodebar apenas pensando em um único destino. Que destino seria esse? A morte. E agora ele está ouvindo que tudo aquilo que ele havia perdido seria restituído, seria devolvido. Isso é mais do que uma ajuda financeira, é uma restauração da dignidade daquele homem. Ele volta a ter um nome, ele volta a ter a sua herança, ele volta para o seu lugar, ele volta a ter uma identidade. Que lembrança maravilhosa da obra de Cristo. Porque por conta do pecado nós perdemos a comunhão com Deus. A imagem moral nossa foi corrompida quando fomos expulsos do Éden. Em Cristo, Deus não apenas perdoa, amados irmãos, Ele começa a restaurar aquilo que o pecado destruiu e nos garante uma herança. E Pedro vai dizer que é uma herança incorruptível. Notem que além de Mefibosete receber uma identidade, as suas terras, a sua herança, ele também agora, o rei Davi vai dizer que ele deveria receber servos. Note, Davi ordena que Ziba e seus filhos trabalhem para Mefibosete. Observem agora aqui a inversão. Aquele homem que dependia da caridade, agora está sendo servido. A graça mudou completamente a posição daquele homem. Eu não estou dizendo que você de empregado vai virar patrão. Não estou dizendo isso. Mas o texto está querendo nos mostrar que um homem que vivia de favor dos outros, agora está diante do rei. Agora teve a sua identidade restaurada, teve a sua herança devolvida. E Romanos 8 também vai nos dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não somos apenas perdoados, nós somos feitos também herdeiros. Agora olhe para o verso de número 10. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Marque aqui essa expressão.
porque ela apareceu novamente. Verso 11, comia a mesa de Davi. Verso 13, comia continuamente a mesa de Davi. Percebam, na literatura hebraica, uma repetição se tratava de fato de uma ênfase. E o narrador queria que nós enxergássemos aqui essa verdade. E por que a mesa? Nós podemos pensar, talvez não seria mais fácil enviar umas marmitex pelo iFood? Talvez não seria mais fácil entregar um cartão? Talvez não seria mais fácil enviar algumas cestas básicas para Mefibosete? Davi ele não faz isso, Davi não vai enviar alimento. Ele chama Mefibosete para a mesa. E aqui existe uma enorme diferença. Comida mata a fome, mas a mesa cria comunhão. É essa a ideia. A comida apenas ia matar a fome, mas aqui, estando sentado à mesa, é que ele estava em comunhão. E lá no Oriente Antigo, sentar à mesa significava pelo menos algumas coisas: paz, amizade, aceitação, aliança e que você fazia parte da família. Aqui era uma declaração pública, ou seja, quem estivesse à mesa do rei era considerado parte da família real. E é por isso que Davi ele faz questão de dizer, como um dos filhos do rei. Que frase, amados irmãos, maravilhosa. Mefibosete ele entrou naquele palácio esperando morrer. E agora ele está sendo tratado como filho do rei. E da mesma forma, quando nós estávamos vivendo nos nossos delitos e pecados, a única coisa que nós poderíamos chegar diante de Deus e esperar era condenação, juízo. Mas depois que nós fomos transformados pelo Evangelho, a graça de Deus tirou o medo do juízo e nós podemos de fato nos achegar a Deus. O Evangelho, ele é maior do que o perdão. Eu não estou querendo minimizar o tamanho do perdão, jamais. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Evangelho, ele é maior do que o perdão. Muitas vezes nós resumimos a salvação apenas como o perdão dos nossos pecados. Mas no Novo Testamento vai muito mais além. Romanos 5 vai dizer que fomos reconciliados. Efésios 2 vai dizer que fomos aproximados. Gálatas 4 vai dizer que nós fomos adotados. E em João diz que nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. A salvação, notem, ela não termina num tribunal, ela continua à mesa. E de que forma? Como uma grande família. Primeiro Deus nos justifica, depois Deus nos adota, depois o tribunal responde a nossa culpa e a família responde o nosso problema de solidão que nós tínhamos quando vivíamos assim como Mefibosete em Lodebar. Mas aqui, amados, nós temos um detalhe muito importante. Agora quero chamar a sua atenção para algo que me emocionou e me emociona muito todas as vezes que eu olho para o texto. O narrador, ele termina dizendo assim: Mefibosete era coxo de ambos os pés. Por que isso? Ele já havia dito isso 4 vezes ao longo da narrativa. Essa informação aparece e ele termina dizendo que este homem era aleijado de ambos os pés. Será que aqui foi algum descuido? Certamente que não, aqui é teologia pura. Mefibosete continua sendo aleijado. A graça não remove imediatamente, amados irmãos, as consequências do nosso pecado, as consequências da queda. A sua condição física de Mefibosete permaneceu a mesma. A sua posição é que mudou completamente. Ele continua aleijado dos pés, mas agora sentado à mesa do rei. Note que o retrato maravilhoso agora da vida cristã, porque ainda nós lutamos contra o nosso pecado, ainda nós enfrentamos as nossas fraquezas, ainda nós choramos, ainda nós adoecemos, mas a nossa posição diante de Deus, lembrem-se, mudou para sempre. Imaginem um grande banquete, uma mesa longa, o rei está sentado, os filhos do rei estão ali, os oficiais, e de repente entra Mefibosete, caminhando com dificuldade. Todos ali percebem de fato a sua deficiência. Mas note, quando ele se senta, a toalha cobre os seus pés. Ninguém mais vê a sua vergonha. E aqui nós temos uma imagem poderosa. Não significa que a sua deficiência desapareceu.
Ela continua assim ali existindo, mas ela não define mais a sua posição. Assim também acontece conosco. Nós somos de fato imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, mas estamos revestidos da graça de Jesus Cristo, que cobre toda a nossa vergonha. E Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não ignora a nossa condição, mas Ele nos recebe, porque Ele olha para o seu Filho Jesus Cristo. Observe um detalhe, o texto não diz, Mefibosete poderá comer, nem enquanto ele se comportar bem, ou enquanto ele não cometer nenhum erro. O texto vai dizer que ele deveria comer continuamente à mesa do rei. E essa palavra é repetida diversas vezes, porque quem garante o lugar de Mefibosete à mesa? Será que é Mefibosete? Absolutamente não, o próprio rei. Da mesma forma, a nossa segurança não deve repousar em nossos méritos, mas na suficiência de Cristo Jesus. E aqui nós temos, amados, o grande paralelo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, ele foi um rei gracioso, mas Davi foi um rei totalmente imperfeito. Ele também pecou. Davi também precisou de perdão. E por isso, o texto não termina dizendo em Davi. Ele aponta para uma pessoa, para algo maior. Porque séculos depois, outro filho de Davi também pisaria nessa terra. Ele também procuraria os esquecidos, os cobradores de impostos, as prostitutas, os pecadores, os leprosos, os coxos, os surdos, mudos, todos aqueles que estavam esquecidos, à parte da sociedade. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. Os fariseus perguntaram, por que come o vosso mestre com publicanos e com pecadores? E a resposta é, de fato, o coração do Evangelho. Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas pecadores. Como Davi buscou Mefibosete, Jesus continua buscando pecadores. Mas Cristo fez infinitamente mais. Davi recebeu um inimigo à sua mesa. Cristo entregou a sua própria vida pelo de alguém que era inimigo da cruz. Romanos 5,8 vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,10, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Voltemos para encerrar a Lodebar. Imaginem Mefibosete naquela manhã. Ele acordou esperando sobreviver apenas mais um dia. Antes do anoitecer, esse homem estava morando num palácio, comia à mesa do rei, era tratado como filho, tinha uma herança restaurada. Tudo mudou, mas nada mudou porque ele fez alguma coisa. Tudo mudou porque o rei decidiu pôr em prática a sua aliança. E é exatamente isso que acontece conosco. Nós também vivíamos em Lodebar, mortos nos nossos delitos e pecados, separados da comunhão com Deus, sem absolutamente esperança alguma, incapazes de nos achegar ao rei. Mas o verdadeiro filho de Davi veio de fato ao nosso encontro. Ele não enviou os seus servos, ele veio pessoalmente, habitou entre nós. Não apenas nos chamou, amados irmãos, mas tomou o nosso lugar, preparou a mesa com o seu próprio sangue e nos fez filhos. E um dia, a comunhão iniciada pela graça será consumada com as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 16, quando todos os redimidos se apresentarão diante a mesa do Rei. E esse dia, de fato, está próximo, está breve. Confie não nos seus méritos, mas confie no pacto, confie na aliança, confie na palavra do Senhor. Que Deus assim vos abençoe. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, e agradecemos ao Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, porque a Tua misericórdia, ó Deus e Pai, está sobre nós. Nós, ó Deus, que outrora estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. Ah, Deus, que tamanha graça,
Que tamanha graça que nos alcançou. Obrigado, Pai, porque em Ti, em Cristo Jesus, nós podemos nos achegar de fato, não pelos nossos méritos, porque não temos algum, mas nos achegamos, ó Deus, mediante, ó Deus, ao Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar de pé para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, um breve aviso. Sábado que vem nós temos o encontro de homens